Gelo faz você se sentir melhor quando bate a cabeça. Ajuda a manter a bebida gelada e também é útil para manter as coisas em bom estado de conservação. É por isso que os objetos que são encontrados no meio do gelo nos dão uma ótima visão sobre como as coisas costumavam ser antigamente. Cerca de 10% da superfície da Terra está coberta em gelo, mas devido a mudanças climáticas, essa proporção está diminuindo muito. Em breve, devemos ter mais coisas a serem descobertas em meio ao gelo, mas aí vão as coisas congeladas, mais misteriosas que já foram encontradas até hoje. Número 10. Vida em Marte? Por ser um lugar frio, a Antártica é um território quase intocado por seres humanos. Também tem paisagens muito amplas e vastas, o que torna o continente um ótimo lugar para encontrar meteoritos. Em 1984, os cientistas encontraram um meteorito na Antártica, com mais ou menos o tamanho de uma batata. Em 1996, após 12 anos de análise, cientistas da Universidade de Stanford e da NASA anunciaram que esse meteorito era originário de Marte e que chegou na Antártica há cerca de 13.000 anos atrás. Eles também anunciaram que o meteorito continha restos fossilizados de vida microscópica de Marte. Essa vida em Marte existia há cerca de 4 bilhões de anos e se assemelha às bactérias unicelulares que conhecemos hoje. O administrador da NASA, Daniel Goldin, disse: "Quero que todos saibam que não estamos falando de homenzinhos verdes, o que é uma pena. Não sabemos se essas formas de vida semelhantes às bactérias ainda existem até hoje. A verdade está no espaço." Número 9. Casaco de Idade do Ferro. Por volta de 300 d.C., alguém que estava na geleira Landbrine, da Noruega, tirou o casaco que estava vestindo e deixou por lá mesmo. Esse é um kirtel, uma túnica de lã usada na cabeça como um capuz. Foi encontrado em 2013 por cientistas que estudavam a geleira, que está derretendo rapidamente devido a mudanças climáticas. Como estava envolto em gelo por mais de 1.700 anos, estava em ótimas condições. Deu para saber até que o proprietário tinha arrumado a peça 2 vezes. Muito engenhoso. Desde então, os cientistas especulam por que esse kirtel foi abandonado. Será que aquele era um raro dia de sol na geleira? E o proprietário tirou a túnica e paradoxal? Quando alguém fica a segundos de congelar até a morte por hipotermia, experimenta uma onda de calor intenso e acaba tirando a roupa. Será que foi isso que aconteceu com o dono do kirtel? De qualquer forma, ele nunca mais teve seu casaco de volta. Número 8. Uma base nuclear abandonada. Ups, será essa a origem do nome Guerra Fria? Em 1959, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam no auge da competitividade, os Estados Unidos construíram uma base militar subterrânea nas áreas congeladas da Groenlândia. A base abrigava tropas e era um local potencial de lançamento para testes de armas nucleares. Em 1967, a base chamada Camp Century foi abandonada. Eles deixaram praticamente tudo como estava, pensando que qualquer coisa que deixassem ali seria congelada em segurança e nunca mais voltaram. Infelizmente, eles estavam errados. Os cientistas acreditam que o gelo em torno do Camp Century vai começar a derreter antes do final do século XXI. Isso vai revelar um local enorme, cheio de resíduos tóxicos, incluindo 200 mil litros de diesel, resíduos de um reator nuclear e toneladas de esgoto. A Groenlândia terá seu ambiente seriamente danificado. Se você está assistindo isso nos anos 2200, deixe um comentário contando pra gente o que aconteceu. Número 7. Plantas de 30.000 anos. Permafrost são áreas conhecidas por sofrerem um congelamento natural, preservando perfeitamente tudo o que está ali, mesmo que esteja lá por 30.000 anos. Em 2012, na tundra congelada da Sibéria, cientistas russos encontraram algumas frutas enterradas por um esquilo da Era do Gelo, de cerca de 30.000 anos atrás. Essas frutas parecem estar relacionadas à espécie de planta Silene stenophila. Os cientistas levaram a fruta de volta ao laboratório em Moscou e, com um pouco de persistência, conseguiram cultivar novas plantas, que por sua vez floresceram e produziram novas sementes. Uma espécie de planta não visto desde a Era do Gelo agora está de volta conosco, graças à ciência e ao gelo. Ótimas notícias para nós, mas a história do esquilo que enterrou essa frutinha e nunca mais a encontrou é bastante triste. Número 6. Mensagem na garrafa. Quem nunca ouviu falar naquelas mensagens dentro de garrafas? Costumam ser jogadas no mar e aparecem a milhares de quilômetros de distância em alguma região costeira. Uma dessas mensagens, entretanto, foi encontrada congelada nas áridas terras do norte do Canadá e pode ter previsto o futuro. Foi encontrado em uma pilha de rochas arranjada por um glaciologista chamado Paul T. Walker.
que foi colocada lá em 1959. A mensagem pedia ao localizador para medir a distância de outra pilha de rochas até uma geleira próxima. Eles foram convidados a relatar essa distância a Walker em seu escritório em Ohio. Em 1959, a distância era de 1,2 metros. Walker queria ver como a geleira se moveria com o tempo. Quando a garrafa foi descoberta em 2013, Walker já tinha falecido e a distância da rocha à geleira era de 101,5 metros. As bordas da geleira derreteram devido a mudanças climáticas. Será que Walker previu a mudança climática com essa mensagem? Os cientistas acham que não, que Walker estava na verdade esperando a geleira crescer e cobrir as pedras. Os exploradores que encontraram a mensagem na garrafa tiraram uma foto e deixaram de volta onde encontraram para que alguém encontre de novo, talvez daqui uns 50 anos. Número 5. Um mamute bebê congelado. Em 2007, Yuri Kudzi, um russo que criava renas na península congelada de Yamal, encontrou algo estranho na tundra. Ele sabia o que era, um mamute congelado, e viajou 240 quilômetros para notificar o museu local. Quando ele voltou com as autoridades, descobriu que tinham mexido no animal, e ele estava em exibição do lado de fora de uma loja da cidade. O bebê mamute, agora nomeado Liuba, em homenagem à esposa de Yuri, estava tão bem preservado pelo gelo que dava até para saber o que ele comeu antes de morrer. Provavelmente o animal morreu sufocado há 42 mil anos. Agora, Liuba está em exibição em Seyokard, na Rússia, e é muito fofa. Também na Sibéria, caçadores navegando em um riacho viram algo estranho saindo do gelo. Acabou sendo Sasha, um bebê rinoceronte lanudo, uma espécie que remonta a cerca de 10 mil anos. Eles libertaram Sasha do gelo e ela agora está em exibição em um museu em Sakha, na Rússia. Número 4. As fotografias do Mar de Ross. Em 2013, os conservadores do New Zealand Antarctic Heritage Trust estavam trabalhando na restauração de uma antiga cabana de exploração no lado australiano da Antártica. Na cabana encontraram alguns negativos fotográficos não processados e perfeitamente preservados em blocos de gelo. Quando os negativos foram revelados, seus segredos apareceram. Eram fotografias tiradas do chamado Ross Sea Party, a famosa equipe do explorador britânico Ernest Shackleton, que tentou viajar para a Antártica em 1914. Esse grupo viajou à frente do Shackleton e deveria estar montando depósitos de suprimentos para a última parte de sua jornada. No entanto, o navio deles explodiu durante uma tempestade, deixando os homens presos na ilha de Ross. A equipe acabou sendo resgatada, mas 3 homens, incluindo o fotógrafo Arnold Spencer Smith, morreram durante a expedição. As fotos ofereceram um vislumbre da vida de um explorador polar, mas não foi a única descoberta no gelo relacionada a Shackleton. Em 2006, uma caixa de whiskies do explorador foi descoberta em uma cabana da Antártica. A caixa estava congelada pelas temperaturas de menos 30 graus, e o whisky ainda estava líquido e em boas condições. Número 3. Um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, durante a Primeira Guerra, houve uma batalha violenta entre os exércitos italiano e austro-húngaro, nas montanhas italianas das Dolomitas. Aconteceram muitas baixas durante a batalha, com 10 mil soldados mortos, isso devido a uma série de avalanches nas montanhas. Esse evento, em 13 de dezembro de 1916, ficou conhecido como Sexta-feira Branca. Os corpos desses soldados foram preservados no gelo, mas como o planeta está esquentando, esse gelo está derretendo. Corpos são descobertos frequentemente por ali, alguns tão bem preservados que você pode ver os buracos de bala em seu crânio. Armas, munições, bem como uniformes e medalhas também são encontrados com frequência. Hoje, as Dolomitas são uma área de esqui, mas essas descobertas lançam luz sobre o sofrimento que já passou por ali algum dia. Número 2. Um peixe lúcio comendo um robalo. Quando os irmãos Anton e Alex Babbage foram pescar no gelo no lago Wawasee, em Indiana, em 2017. Eles pescaram mais do que podiam imaginar. Fama mundial. Um dos irmãos viu uma cena incrível, um peixe lúcio congelado em ação, com a cabeça de um peixe grande dentro da boca. O robalo está com a cabeça para dentro e o resto para fora, com as mandíbulas de seu predador presas ao seu redor e com ambos peixes congelados. Eles tiraram uma foto e compartilharam no Facebook. A imagem se espalhou por todo o mundo.
mas, se tratando do Facebook, muitas pessoas acusaram os irmãos de terem falsificado ela. Indignados, os irmãos voltaram ao lago, cortaram o peixe do gelo com uma serra elétrica e fotografaram novamente. Eles também filmaram todo o processo para não deixar nenhuma dúvida. Foram muitas as especulações sobre como o peixe acabou nesse estado. A explicação mais plausível foi que o peixe Lúcio tentou comer o robalo, que era muito grande. Aí ele se engasgou e morreu. Os dois peixes mortos flutuaram para a superfície, e quando o lago congelou, eles foram preservados nessa posição dramática. Isso que é ter o olho maior que a barriga. Número 1. Otzi, o Homem de Gelo. Em setembro de 1991, dois exploradores alemães estavam caminhando pela cordilheira dos Alpes Ötztal, quando se depararam com um corpo saindo do gelo. Pensando que poderia ser o corpo de um alpinista falecido há pouco tempo, eles chamaram as autoridades. O corpo foi extraído e levado para um laboratório em Innsbruck, na Áustria. Lá, eles descobriram que não se tratava de um corpo falecido recentemente. Era, na verdade, o corpo de um homem de cerca de 4.000 anos atrás, sendo o corpo humano mais antigo já descoberto. O homem foi apelidado de Homem do Gelo, ou Otzi, e sua descoberta se tornou famosa em todo o mundo. Como seu corpo estava tão bem preservado, sabemos muito sobre Otzi. Sabemos que ele tinha vermes, pedras na vesícula e doenças nas gengivas. Sabemos que ele comeu cabras e pólen. Sabemos que ele tinha mais de 50 tatuagens, da cabeça aos pés. Os cientistas também puderam rastrear os genes de Otzi e comparar as pessoas vivas na região de Tirol, na Áustria. Mas nem tudo era só diversão. Alguns dizem que o corpo de Otzi é amaldiçoado. 7 pessoas envolvidas na descoberta, incluindo um dos exploradores e o chefe da equipe forense que examinou o corpo, morreram de maneiras misteriosas depois disso. O explorador Helmut Simon morreu andando em uma nevasca. O examinador Rainer Hahn morreu em um acidente de carro, a caminho de dar uma palestra sobre o Homem de Gelo. Otzi está agora em exibição no Museu Arqueológico do Tirol do Sul. Se for visitá-lo, melhor não chegar muito perto. Qual dessas descobertas você achou mais legal? Você já encontrou algo interessante congelado? Conta pra gente nos comentários e obrigado por assistir. Até a próxima!